aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo a gente também, através da internet, participando dessa agenda. Agora a gente vai ouvir um pouco de Deus. E não que a gente não tenha feito isso até aqui, porque foi por esse motivo que a gente se encontrou aqui hoje. Foi por esse motivo que a gente veio aqui. Pois esse era o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. E meditando já alguns dias, algumas semanas sobre isso, eu gosto muito de ficar pensando, qual é o nosso objetivo? Por que nós fazemos o que fazemos? Seja onde for, seja como for, seja da maneira que nós fazemos. E nós precisamos ter esses objetivos muito claros em nossa vida. Quando nós precisamos ter uma profissão, quando a gente quer mudar, quando a gente está começando, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer fazer. Se eu quero seguir na área do direito, eu tenho que estudar sobre as leis. Se eu quero seguir na área da saúde, eu tenho que estudar sobre a medicina. Se eu quero trabalhar com construção, eu tenho que entender como que aquilo funciona. E eu tenho que ter muito claro qual é o meu objetivo. E todas as outras coisas que todas as coisas que a gente vê aqui no mundo, tudo que a gente encontra aqui no mundo, são passageiras. E Eclesiastes, né, fala muito sobre isso, sobre tudo é vaidade, a correr atrás do vento. E às vezes o nosso objetivo está nessas coisas. Às vezes a gente até fala da boca para fora. Assim, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, eu busco a Cristo. Mas será que os nossos atos e as nossas ações também estão de acordo com isso? O nosso objetivo tem que ser a salvação. Nós precisamos nos dedicar para encontrar e conseguir a salvação. Nós nunca vamos merecê-la. A gente já ouviu isso aqui várias vezes. A salvação nunca vai depender de uma ação que nós fazemos. Nós precisamos do sacrifício que foi feito e onde nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Então, a gente sabe que a salvação vem pelo sacrifício de Cristo. Mas o nosso objetivo tem que ser alcançar essa salvação que Cristo nos deu de graça. E nós temos que ter isso muito claro. Fazendo uma conta, eu sempre ouvia muito o Ciro falar, eu acho que quase todo mundo aqui conhece ele. Ele sempre falava sobre a quantidade de horas que a gente tem durante a semana e a quantidade de horas que a gente dedica vindo até um culto. A gente tem 168 horas na semana. Se a gente considerar que a gente passa 2 horas no domingo aqui na igreja, a gente está falando de 8 horas por semana. Dá menos de 5%. É pouco tempo. É muito pouco tempo estar na igreja durante 2 horas. Mas eu ainda entendo, eu vou um pouco além. Estar na igreja não é o único contato que nós temos com Deus. Estar aqui no culto não é o único momento no qual nós nos devemos estar concentrados com Deus. Se o nosso objetivo é chegar à salvação, se o nosso objetivo é seguir a Cristo, é conhecer de Cristo, nós temos que levar todas as coisas que a gente ouve aqui durante essas 2 horas, todas as coisas que a gente estuda na Bíblia, todas as coisas que a gente ouve de um irmão, para todos os momentos da nossa vida. Para que a gente passe as 168 horas da nossa semana conectados com Deus. Nós não vamos ser perfeitos. Nós não vamos parar de errar. Mas nós precisamos ter muito claro quais são os nossos objetivos. Às vezes a gente se pega muito a coisas que não vão fazer diferença para a nossa salvação. Nós estamos preocupados, às vezes, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa saúde. E sim, devemos estar. Todas essas coisas são importantes. Essas coisas não deixam de ser importantes.
Mas a gente não pode se esquecer do primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda que tenham muitas coisas importantes, Deus é mais importante do que tudo e do que qualquer coisa. E a gente tem que ter isso muito claro no nosso dia a dia, nas nossas ações. Quando nós temos alguma dúvida, quando a gente não sabe o que fazer, que escolha eu sigo, que caminho eu vou escolher, se eu mudo de cidade, se eu não mudo de cidade, se eu troco de profissão, se eu não troco de profissão, se eu discuto com a minha esposa, se eu não discuto com a minha esposa, se eu chamo a atenção, como que eu vou fazer isso com o filho que eu tenho? A gente tem que se lembrar de qual é o objetivo maior: chegar à salvação. A mudança de cidade vai influenciar na minha salvação? Vai me deixar mais perto ou mais longe de conseguir aquele que é o objetivo maior? A discussão que eu quero ter com aquela pessoa que está comigo, eu consigo fazer de uma forma que me deixa mais perto da salvação? Deus é amor. E isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Mas a gente também não pode não aceitar tudo e prejudicar a outra pessoa. A gente precisa conversar. Se for preciso discutir, se for preciso ter algum atrito com alguém, a gente deve ter. Mas a gente tem que se lembrar do nosso objetivo principal, que é chegar à salvação. E tudo tem que ser feito nesse caminho, para que a gente chegue à salvação. E agora um testemunho, uma coisa minha, que durante muito tempo, isso era muito complexo para mim entender. Porque eu li na Bíblia que a salvação é individual. E isso sempre me soou muito egoísta. Porque eu sempre lia e entendia assim: se a salvação é individual, eu só preciso me preocupar comigo. Eu não preciso me preocupar com quem está perto. Porque eu só me salvo. Eu não posso influenciar na salvação do outro. Eu não posso influenciar na salvação de ninguém que está aqui. Porque a salvação depende de mim. Depende daquilo que eu faço e como eu me porto. Mas ao longo do tempo, eu fui entendendo que buscar a salvação significa buscar a Cristo. Porque Ele é o caminho para a salvação. E Cristo se doou. Ele veio ao mundo sem ter pecados e se batizou, como foi falado hoje na aula dominical, que é um ato para remissão de pecados, mesmo ele não tendo pecados. Ele se entregou por todo mundo. E aí é quase um paradoxo, porque eu tenho que buscar salvação porque ela é individual, mas ao mesmo tempo a salvação depende de atos que eu vou fazer para as pessoas que estão à minha volta, que é a entrega de amor. Só que se eu não tenho muito claro o porquê que eu estou fazendo isso, esses atos, a benevolência, ajudar ao próximo, ela começa a ficar vã, ela começa a ficar sem sentido. Ela fica sem sentido para a pessoa que recebe e ela fica sem sentido para a gente que está fazendo, porque no final a gente não sabe nem por que a gente está fazendo. A gente vem aqui e passa 8 horas por semana sentados no banco, ouvindo todas as coisas que a gente está acostumado. Às vezes a gente consegue até repetir os versículos da coleta, os versículos da ceia, de tanto que a gente escuta eles. Mas a gente tem claro isso? A gente sabe exatamente por que a gente está participando de cada ato? Quando a gente está ouvindo um hino, a gente realmente está meditando naquilo que o hino está falando? A gente está conseguindo absorver. O hino cantado antes do sermão agora, fala assim: vem em espírito e enche. Me enche do espírito. A gente está entendendo tudo isso? O nosso objetivo precisa ser a salvação. A gente não pode fazer pelo automático. A gente não pode estar aqui e essas 2 horas por semana serem os nossos únicos momentos de conexão com Deus. A nossa vida tem que ser conectada a Deus. Todas as nossas decisões precisam estar ligadas a isso.
a nossa salvação. Todas as outras coisas deixam de ter sentido se isso não for mais importante. E às vezes eu me pego colocando outras coisas como prioridade. Eu preciso ficar me policiando. E eu acredito que isso seja o Espírito me avisando, falando assim, toma cuidado, não é por aí. Esse não é o caminho. Lembra do porquê você se batizou. Nós nos batizamos porque nós queríamos a Cristo. Nós aceitamos, Cristo é o meu Salvador. Ele é o único caminho para chegar à salvação. Então, esse tem que ser o nosso objetivo. Nós não podemos fazer as coisas no automático. As outras coisas não podem ser mais importantes do que estar aqui. E eu tinha separado aqui uns versículos que eu ia começar a falar, mas aí fui falar. E um dos versículos que é muito comum, eu acho que quase todo mundo já conhece e já ouviu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não entregou Cristo para vir até aqui para que a gente tivesse uma família bonita, para que a gente tivesse uma casa confortável, para que a gente tivesse um bom trabalho. Não foi para isso que Deus entregou Cristo. Deus entregou Cristo para que a gente tivesse a vida eterna. Todas as outras coisas podem ser acrescentadas segundo a vontade de Deus e o que Ele entende que é bom para a gente. Mas o objetivo de Cristo ter vindo aqui foi para que nós um dia possamos ter a vida eterna, a salvação. Então, esse tem que ser o nosso objetivo. E nós precisamos ter esse objetivo muito claro todos os dias da nossa vida, em todas as nossas decisões. A gente tem, já finalizando, a gente tem muitos momentos e muitas situações que a gente fala assim, esse assunto é muito complexo. Esse assunto é muito difícil de falar, de resolver, de decidir, porque são assuntos polêmicos. A gente tem vários assuntos polêmicos. E quando a gente pega a Bíblia, a gente fica, e agora, o que eu faço? Porque se a gente falar aquilo que a gente entende, a gente fala assim, mas pode ser que eu esteja magoando a pessoa que está ouvindo. Pode ser que não é aquilo que a maioria gostaria de ouvir. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa. Se o meu objetivo é chegar à salvação, eu vou conseguir entender e eu vou conseguir passar aquilo para a pessoa que precisa ouvir. É muito perigoso quando nós nos esquecemos desse principal, a salvação. E quando nós estamos em alguma situação que é uma situação polêmica, que na Bíblia, de repente, não é exatamente o que a gente gostaria de ouvir, a gente precisa se lembrar disso. Essas ações que eu faço e as coisas que eu quero, as dúvidas que eu tenho, será que realmente são dúvidas ou eu só não quero ouvir o que a Bíblia está falando para mim? Porque muitas vezes a gente fala que tem tema complexo porque eu não quero aceitar o que está escrito lá. Há pouco tempo agora, eu recebi a visita de um pastor e aí eu comecei a questionar, eu comecei a conversar e falei assim, você tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu falei assim, não tem dúvida, eu entendo muito bem. Eu falei assim, e sobre o batismo? Eu falei assim, o batismo para mim é muito claro. Batismo, eu aceito que Jesus é meu Salvador, eu entro na água e eu me batizei. Eu disse, não, mas a gente não faz o batismo assim, a gente faz o batismo de uma forma diferente. Eu falei assim, tá, mas não é assim que está na Bíblia. Aí ele falou assim para mim, não, mas esse é um assunto muito delicado, é muito complexo. Eu falei assim, para mim não é complexo, para mim é simples, está na Bíblia. O batismo é assim. E isso para mim é muito tranquilo. Só que para ele não, porque ele não gostaria que fosse assim. E para a gente aqui, isso é muito tranquilo quando a gente fala de batismo. Só que quando a gente falar de diversos outros assuntos, não é tão tranquilo assim. Só que não é tão tranquilo porque realmente é complexo ou porque eu não quero ouvir o que está falando?
Normalmente é porque eu não quero ouvir. É porque eu gostaria que fosse diferente. Eu preciso ouvir o que está lá. Se o meu objetivo é ter a salvação, eu preciso aceitar o que a Bíblia, que é a vontade de Deus, está me falando. Eu não preciso encontrar um motivo nela para justificar o que eu faço. Eu preciso me justificar, tentando fazer aquilo que Cristo veio aqui e fez. Eu não vou ser perfeito, mas eu tenho que buscar Cristo, que é o caminho para a perfeição. Que nós nunca nos esquecemos do nosso objetivo maior e que Deus possa estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.